bem-vinda a mais uma edição do Fala Bet. E a gente está aqui com o Eduardo, que é da Aposta Fácil, e tem bastante coisa para falar sobre como é a visão de ser um operador aqui no Brasil. Se você ainda não segue nosso canal, segue aqui, fica ligado que a gente está trazendo convidados super bacanas para falar sobre o mercado de apostas e também sobre essa evolução do regulatório aqui no Brasil. Eduardo, por favor, se apresente aqui para a galera, conta um pouco sobre a tua história. Primeiro, obrigado pelo convite e poder participar e poder falar sobre um assunto super legal. Eu gosto muito, estou há 7 anos no mercado, hoje como CEO da Aposta Fácil. Eu fiquei 7 anos no Bet Mais. Em outubro, depois vamos dizer assim, da portaria, o Bet Mais acabou sendo... Descontinuado. Descontinuado, mas fez uma fusão com a Casa de Apostas, lá da Bahia. E depois de outubro, eu vim recebendo muita proposta e acabei que aceitei esse desafio de poder estar num lugar onde eu tivesse uma liberdade grande, de poder operar uma equipe própria. E não só um desafio na questão de operar, mas por ser uma operação da Loterge, que também é uma coisa muito nova para mim. Eu que venho lá de 2018, num mercado totalmente black, e passei irregulado, né? Irregulado, e passei por todos esses avanços até onde a gente está hoje, né? Cara, deve ser complicado você gerenciar uma operação não regulada, né? Você deve estar achando agora uma coisa muito... Ufa, deve sair um peso, né, das suas costas. Sim, com certeza. É muito maluco, até conversando hoje com o pessoal aqui, que faz tráfego, por exemplo, né? E falando para eles como é que era lá em 2018. Como é que era? Como que funcionava, o que eu fazia, né? E era muito maluco, que tinha lugar que você chegava para falar sobre iGaming e tinha até um pouco de não quero, né? Inclusive... Nem abre seu... Não abre a boca para falar de iGaming aqui. Inclusive, empresas ligadas ao futebol. Sério? Black Market. E hoje o futebol brasileiro ele não funciona sem o mercado de apostas, né? De certa forma, né? Sim. Os investimentos em branding, em comunicação em geral hoje para o futebol é o que movimenta o futebol no Brasil, né? E como é que foi? Conta aí uma operação legal que você fez de patrocínio de algum evento ou de algum evento esportivo ou time. Tem várias coisas interessantes. Queremos saber as internas. Tem várias coisas malucas que a gente fez. Por exemplo, naquele momento em 2019, por exemplo... Pré-pandemia ainda. Já vamos falar sobre pandemia nesse momento. Pré-pandemia, a gente tinha no Brasil, em São Paulo principalmente, muitos clubes de pôquer, por exemplo. Ok, tá? E aí eu achei um espaço para poder trabalhar aquisição. Então eu comecei a fazer muitas ações nos clubes de pôquer. Não só fazendo torneio de pôquer, mas eu sou um cara, sou um publicitário, e eu vim da rua, de lojas, para poder impactar o público. Eu comecei a criar os clubes de pôquer sendo branded. Então o cara chegava num clube de pôquer, ele via só o Bet Mais. Então o pano da mesa era Bet Mais, toda a comunicação da casa era Bet Mais. O cara ia no restaurante do clube de pôquer, a mesa era Bet Mais. E estava conectada já com o iGaming. Exatamente, eu já colocava um QR Code naquela época, lá em 2018, para o cara acessar. O cara tinha lá um jogo de futebol passando na televisão no clube de pôquer, ele já tinha uma comunicação do Bet Mais nessa época, ali para fazer atração. E daí até você acompanhar a conversão, o resultado, toda a área de operações de dentro de um operador, né? Sim, é uma baita responsabilidade, né? Era trabalhoso, era muito legal fazer isso, ali a mão na massa, né? E tem uma passagem interessante que a gente fez também com o poker. Em 2019 a gente tentou fazer alguma coisa com o BSOP e naquele momento era difícil, porque o BSOP era uma operação do Grupo H2 com Poker Stars. Eles tinham alguns patrocinadores que já eram de aposta. A Bulldog, na época, tinha uma participação. E a gente não conseguiu fazer parte nesse sentido. Entendi. E aí a gente ficou estudando, a gente queria muito participar. E aí eu fiz uma ação. Eu contratei 11 modelos e 11 anões. E eu inscrevi eles para jogarem pôquer na quinta-feira, no main event do BSOP em São Paulo. Uniformizados. E aí, vamos lá, tem todo o regulamento. Tipo, quanto que eu posso colocar de marca numa boné para o cara participar? Tantos por cento. Então eu mandei fazer um uniforme com um logo de 10 centímetros, tudo bonitinho.
E aí nos reunimos, ensinei eles a jogarem poker. Essa é a melhor parte. E aí foi uma maluquice, porque lá no World Trade Center, o elevador, cabe, sei lá, 50 pessoas. Então nós subimos todos no elevador, a hora que abriu a porta desce a equipe inteira, 11 modelos lindas e 11 anões. Demais. E todos com uniforminho. foi uma loucura, meu, deu um buzz maior que muitas marcas que estavam lá patrocinando com investimentos altíssimos. Sim. Então... Você pensar o out of home é um desafio muito legal, né? E aí nesse momento, assim, no mercado black, você tem que ter essas maluquices e ver o que você vai querer fazer, lógico, né? Muito legal. Que legal! E daí, desde que você assumiu agora a Pós-Fácil, você já trouxe alguma coisa desse teu background ou ainda tá prestes a? Trouxemos. Trouxemos que eu falo porque, assim, eu sou a segunda pessoa do time, vamos dizer assim. Tem o CEO, que é o Thiago, eu sou o COO. E aí, da minha equipe do Bet Mais, eu trouxe 4 pessoas. Legal. 2 pessoas do atendimento, que são pessoas com mais de 3 anos de experiência, para me ajudarem não só na questão do suporte do cliente, mas também já criar uma questão de desenvolver um trabalho de concierge para clientes high roller e também uma análise de risco para base. Legal. São 2 pessoas assim, estratégicas para o atendimento. E eu trouxe também uma pessoa para fazer todo o front-end, a comunicação... Produto. Não só a comunicação com os banners, mas os produtos de aposta esportiva. Interessante. E a pessoa que é esse manager de sportsbook, para também poder criar todas essas campanhas de retenção voltado para sportsbook, né? Hoje o mercado ele está carente de sportsbook e vai ser uma peça muito importante para o desenvolvimento de grandes empresas, não grandes, mas todo mundo vai precisar ter um sportsbook ali. Explica o que é um sportsbook. Aposta esportiva. Tá. Hoje o mercado trabalha com 90% de apostas em slots, crash games, live casino e virtuals. E 10% só de apostas esportivas. Só? Mais ou menos. Nossa. A média do mercado é essa. Quando eu comecei, era 65%, 70% da aposta esportiva. Pois é. Não existia. O brasileiro, a retenção dele, a fisgada foi na aposta esportiva. E aí o que acontece? Como você falou da pandemia. A pandemia foi o divisor de águas no mercado de iGaming no mundo. Por quê? No momento da pandemia, os campeonatos esportivos foram interrompidos. E todo mundo que gosta de apostar, se divertir, né? A aposta é uma brincadeira muito legal ali, né? É aquela fio na barriga. Grupo. Era também, exatamente. Né? Você dividir com seus amigos a aposta que você fez e tal. Isso parou na pandemia. O que aconteceu? Os bons empresários do cassino, as empresas grandes de slots e tal, viram aí um grande momento de entrar. Com bons produtos muito legais. E aí explodiu. Vou pegar como exemplo a Pragmatic Play, que hoje é uma das maiores empresas do mercado. Gigantesco, está com o stand o maior da feira. Sempre. Na pandemia isso virou. Porque não tinham jogos de esportes. Você não tinha uma Premier League jogando, um Brasileirão acontecendo. Sim. Então todo mundo que gostava de apostar foi procurar outra coisa para apostar. E aí entrou também uma propaganda massiva, uma operação deles muito boa. Sim. Aproveitando daquele momento para aumentar a penetração. Foi aí que começaram os influencers na história. Foi aí que começaram a ter mais afiliados. Faz sentido. A pandemia foi o momento que mudou de vez o mercado. O mercado do entretenimento. Virou tudo para dentro da telinha, né? Exatamente. E aí o que acontece? Você... pro publicitário que curte Out of Home foi péssimo, né? Péssimo. E aí foi muito legal você ver essa mudança. Por exemplo, você faz uma aposta esportiva de futebol, por exemplo, é uma aposta que demora. Porque um jogo de futebol ele tem um tempo pré-estabelecido. Você tem 45 minutos, tem 90 minutos, tem umas apostas que demoram para você ver. E aí você levou para esse cara uma experiência mais rápida. Né? Por um lado é ruim, porque algumas pessoas acabam, vamos dizer, se viciando mesmo nisso. É muito desconectado, né? Exato. É muito uma parte só do cérebro. Sim, total. E mais pra uma galera que tem sabe, tem automático, né? Você aperta e ele fica rodando, você não precisa nem apertar. Etc, é muito maluco. sinistro. Mas pra quem gosta de se divertir, brincar ali, ver as apostas,
foi muito legal, porque trouxe uma brincadeira de aposta ali mais rápida. Aham. Né? Então, mesmo os jogos de cassino que tem um tempo menor, roleta é rápido, mas não tanto quanto o slots, né? Não. E o jogo de craps, que ele também demanda ali um jogo mais longo e tal. Meu, muita gente que era do esportes migrou ali para poder apostar em cassino e é o que é hoje massificado. Mundialmente, Mas para uma operação saudável, não só no Brasil, como vai Latinoamérica, é importante ter Sportsbook. boas ofertas de esportes para apostar. Faz sentido. Futebol, NFL, tênis, NBA, qualquer esporte. E aonde você vê agora com a nova regulamentação, que tanto o Rio de Janeiro quanto o federal estão sujeitos, onde você vê o papel do afiliado, do influenciador, nesse lugar de gerar tráfego para Sportsbook? Porque senão, por exemplo, você pode patrocinar o Palmeiras, Sim. mas é um caminhão de dinheiro, né? E é um caminhão de dinheiro e a visibilidade é muito macro. Isso, e daí também quem torce pro Corinthians já fica meio, não gosto dessa Sim, marca, tem isso total. Então, assim, como você cria coisas inteligentes, sejam meio hackeando o sistema, né? Com afiliados e com influenciadores e com Media Out of Home. Sim. É o teu desafio, né, basicamente. Sim, total. Joga aí. Vamos lá. Media Out of Home vai ter que ter muito cuidado para fazer, aonde fazer. Por exemplo, São Paulo tem a lei da cidade limpa. Sim, faz muito Eu tempo. não posso fazer algumas coisas em alguns lugares. Mas em alguns estabelecimentos, e sei lá, o metrô, por exemplo, é possível a gente fazer. É caro pra caramba. Aeroporto? Pode fazer. Aeroporto você tem empresas de mídia, sei lá, vou dar um exemplo, Calas, Eletromídia, você compra um espaço e coloca lá. A gente voou de Congonhas para o Santos Dumont ontem e você via grandes empresas, as maiores do Brasil, estavam lá. Por conta do evento. Exatamente, é natural isso acontecer. A gente tá pegando as tendências quentinhas aqui do SBC pra você, viu? Fica ligado que tá rolando muita entrevista aqui do Fala Bet. Eu senti falar do Fala Mansa. Eu senti muita falta, até te digo, andando pela cidade do Rio de Janeiro, de Out of Home. Eu achei que eu ia ver muito mais, por causa da SBC, um evento desse tamanho, eu achei que a gente ia ter muito mais Out of Home. Acontece que foi o primeiro grande SBC, né? Mas mesmo ano assim, passado foi bem pequeno. Mesmo assim, as marcas têm budget para isso. Sim. Eu achei que eu ia ver muito mais coisa. Tem razão, eu não tinha pensado nisso. Eu achei que eu ia ver muito mais coisa do mercado, com os operadores atuando em lugares específicos para mostrar a marca de algum jeito. Não, quase eu comprei uma mídia de Uber. É sério, eu nem tenho tanto cacife, fosse um pagamento. Exatamente, então eu fiquei até... hein? Achei assim... Talvez eles não saibam lidar com a regulamentação nova, né? Você no não acha que é um Rio pouco pode isso? muito... O Rio é mais aberto a você fazer muitas coisas. Mais que São Paulo. Muito mais que São Paulo. Mas em relação à regulamentação das bets... Vamos lá. Acima da regulamentação, por exemplo, você tem proibições. Isso. Né? Existem proibições. O CONAR está inserido dentro do mercado de apostas hoje, da indústria das apostas. Isso. Com vários setups do que você pode ou não pode fazer. Isso. Para quem você pode falar. E ele falar. fala, ele autua mesmo, e ele tira do ar sim, na hora. Exatamente. O CONAR funciona, né? A gente que é publicitário que diga, funciona. Então, por exemplo, o formato que o influenciador e que o afiliado usava antigamente para poder vender seu peixe ali, não pode mais. Exatamente. Não é permitido mais ter uma oferta com bonificação de aquisição, por exemplo. E então, nem o influenciador ficar jogando e chamar com link. Não pode. E aí, como é que faz? Eu acho que vira uma coisa mais institucional. Institucional. Usar a bandeira do jogo responsável. Eu acho que todo mundo... É obrigatório fazer isso. Para trazer essa questão do vício, né? Da aposta. Do eu acho awareness, que cuidado, né? Eu acho que tem que ter um cuidado, né? Existe a comunidade apostadora e dentro dessa comunidade dos players, de clientes que apostam, tem gente que realmente extrapola e eu acho que é necessário conscientizar o público. E oferecer auxílio, né? Exatamente. E um trabalho institucional em cima dos produtos. Eu acho que é aí que vai estar o grande... Não é só trazer para sua marca, é trazer para o seu produto. Ou seja ele um jogo de qualquer tipo de cassino, ou seja ele um jogo de esporte. Então, por exemplo, acabou essa história, deposita aqui, ganha, vem aposta aqui que você vai ganhar não sei quantos mil. Não queremos saber aonde você vai apostar, só aposta na minha. Não, acabou. Eu acho que vai ser mais uma coisa assim, vai ter uma Champions League, por exemplo, e você mostrar a Champions League de um jeito que, vem apostar a Champions League aqui com a gente. A gente legal.
né? Olha, Um lugar que esse onde você vai mercado, gostar então de assim, apostar. vem apostar aqui, ó. Eu tenho esse mercado de aposta com essa odds. Vem Aham. aqui. Vai ser uma coisa mais minimalista, Mais institucional, mais funcional mais minimalista. e muito mais segmentada. A grande bola da vez para todo mundo vai ser falar o que a pessoa quer ouvir. Então você mostrar NBA para quem gosta de NBA, mostrar a Champions League para quem gosta de Champions League e mostrar o Tigrinho para quem gosta de Tigrinho. Uhum. Tudo bem, o Tigrinho é legal, Sim. né? E quem tiver esse segmento bem trabalhado vai ser mais assertivo. Então seria institucional, foco no produto, Foco no produto, segmentação. segmentação. A questão dos afiliados é um pouco mais delicada pela questão do tráfego, porque, por exemplo, a gente vai ter uma atualização do Google para esse ano, referente aos cookies, talvez tenha algum problema com isso. Também tô de olho nisso. Então, Se você sabe de alguma coisa, comenta aqui embaixo. Exatamente. Se você sabe alguma coisa sobre isso que está acontecendo dos cookies do Google, do novo mercado de afiliados, Exato. a gente tá todo mundo entendendo e aprendendo juntos. tanto que o Google é soberaníssimo, né? É uma empresa gigantesca que todo mundo precisa, todo mundo usa. Tem que tá. Mas o Meta, nesse primeiro momento, eu acho que vai sair na frente. Olha, Eu acho que o Meta acaba saindo na frente porque o tipo da campanha que você mostra, o criativo passa na cara da pessoa, né? Então fica uma coisa mais automática, mais na palma da mão ali, verdade. pra pessoa ver. Então, O tipo do criativo é melhor. você tá no Instagram ali, navegando, passando stories. Se você é uma pessoa, você deve gostar de bolsa, sapato, óculos, cosméticos, né, como mulher. O Meta vai te entregando ali as coisas que você gosta, uma marca que você gosta. Uhum. A partir do momento que você vê uma coisa de aposta ali, tá na sua mão. O Google pode conseguir bem com os shorts do YouTube, isso também. Também. O Google tem um produto muito bom também, que você entrega os previews dos vídeos. Quando você entra na página, ele Aham. tem um tipo específico de uma campanha de um videozinho curto. Isso. No formato Olha, horizontal. minha irmã, que tem 12 Isso anos, é a muito primeira legal. coisa que aparece quando ela vai pesquisar qualquer coisa é isso. Então, Interessante, né? Exatamente. Claro que não é o público dos jogos, Não, mas é um não. público Eu que sou pai de tá gêmeos. começando Eu a entrar sou pai no de mercado. gêmeos de 4 anos. Oh, E até a gente falou uma coisa muito interessante. O uso do celular por todas as pessoas, não por só crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? Mas, em especial, quando o adulto dá o telefone para a criança ou adolescente usar, aham, e aí cai naquilo que eu te falei do jogo responsável, aham. vai que eu tô com meu filho usando o meu telefone Sim. para assistir um vídeo Um ali, vídeo no YouTube. e aí eu recebo um push notification, por É. exemplo. Eu recebo um gatilho ali, e é importante isso. Acho que o Conar vai estar muito de olho nisso também, Faz sentido. para ter cuidado com a mensagem. Porque são dispositivos compartilhados, Exato, né? exato. Não pode dizer que esse Exato. dispositivo é daquele CPF. Uma Exato. coisa é você dizer que o pagamento Sim, é daquele sim, CPF. sim, Agora, sim. o dispositivo, Exato. a máquina, o ID, não necessariamente, entendeu? O CONAR tem que estar bem atento. Por exemplo, se eu dou meu telefone pro meu filho ver alguma coisa e ele entra no Instagram e aparece um tigrinho, ele vai clicar lá. Vai clicar lá, isso é perigo. Porque ele pode entrar direto na sua conta e gastar os seus créditos. Sim, também. Veja, é difícil, mas assim, eu vejo o mercado agora em 2025, ele vai passar por um ajuste em crescimento, Aham. mas eu acredito que essas regulamentações estaduais e a federal, eles vão passar por uma limpeza ainda. Com certeza. Ainda estamos no boom. Aí a gente está preparando o terreno para uma coisa mais sólida, né? Ainda estamos nesse boom. Ainda estamos. Ainda né? estamos. Ainda tá todo mundo acontecendo, tá todo mundo comprando. Compra o slot, pega, vai, não sei o que, regulamentação, faz o GLI, tá todo mundo nessa loucura ainda. Eu acho que daqui até o meio do ano nós vamos ter uma limpeza disso e o mercado brasileiro vai crescer muito, muito. Previsões muito. bem Eu interessantes. acredito que sim. Eu acho. Tem espaço Um para crescer. aprendizado para um crescimento Sim, melhor. com certeza. E você mencionou que a gente estava falando sobre pré e pós-pandemia, e você mencionou da liberação, que na verdade vocês estavam esperando a liberação, que na verdade era a regulamentação, Sim. que eu me confundi. Então você, como operador, você via a regulamentação como uma liberação. Vamos lá. O que eu quis dizer com liberação? A liberação no sentido de poder trabalhar
a empresa do jeito que ela é. Entendeu? Olha a operação. Estar liberado para fazer valer o que a empresa é. Ali, isso. Né? O tipo de serviço de detrimento com a aposta. Você está dentro de uma governança também, onde o teu par ele tem o mesmo direito e dever que você. Exatamente. Então é visto. Por isso que o mercado foi tão a favor. Foi um negócio que até que a gente falou. A gente esperava que o mercado fosse regulado de si. Acontecesse essa liberação antes da pandemia, vamos dizer assim. Né? Quando o Michel Temer saiu, vamos dizer assim, né? Entrou e saiu, ele que trouxe esse acesso à regulamentação das apostas de forma pública e autorizada, vamos dizer assim. E a gente acreditou que com a entrada do Bolsonaro, eles iam correr para fazer isso. Mas eu acredito que, por causa da pandemia, eles não sei porquê, o Ministério da Fazenda, as pessoas que eram responsáveis... não tinha ninguém competente lá. Não sei. Não, tinham boas pessoas, mas talvez não conseguiram fazer essa massa para rodar, né? E aí demorou e estamos agora com isso daí. Pelo bem, pelo mal, funcionando do jeito que tá regulado. Tá funcionando. Então, estamos liberados para atuar cada um. É isso. E acredito também que essa regulamentação abre uma porta para que os outros mercados do entretenimento com apostas sejam regulados no Brasil. Como cassino, bingo máquina, e jogo do bicho. Perfeito. Eu acredito que isso vai acontecer. Não sei se médio ou longo prazo e tal, mas como para o governo, vamos dizer, esse teste da regulamentação ter acontecido e está rolando aqui, eu acho que fica pronto para eles entenderem como funciona para poder botar de pé bingo, cassino e jogo do bicho. Perfeito, muito bom. Isso a gente vai usar de corte. Muito bom, legal. Adorei conversar com você, Eduardo. Imagina, obrigado. Foi um prazer estar aqui e poder falar tudo isso. Muito massa trocar legal essa demais. ideia. Valeu. Quer deixar uma última mensagem aqui para os nossos telespectadores? Acesse a Aposte Fácil, venha se divertir com a gente. É importante essa propaganda ou não? Não, brincadeira. Eu acho a mensagem que fica é aposte com responsabilidade, se divirta, não extrapole, não use o dinheiro que você ia pagar uma conta para poder se divertir. A diversão é em segundo plano, ela faz bem para você, né? Para a saúde. Acho que a diversão conecta com outras coisas, com a amizade, com o esporte, com o network social da gente. Então, se divirta com responsabilidade e saiba aonde você vai apostar. Não entre em sites não regulados, esteja sempre em lugares que você conhece, que alguém te indicou. E é isso. Obrigado. Isso. Perfeito. Muito obrigada, gente, por estar aqui com a gente. Mande suas perguntas aqui, segue o canal do Fala Bet e fique ligado para cada vez convidados melhores e maiores para a gente falar sobre esse tema super bacana. Valeu!